Fala galera, estamos hoje aqui com mais um Café Empreendedor. Estou recebendo o Dr. Paulo Moreira, que está à frente há 42 anos, uma empresa no segmento de transporte, né? Manutenção para transporte, né, Dr. Paulo? E a gente já estava conversando aqui um pouco antes de iniciar as gravações. O senhor estava falando dos desafios, né, de quando o senhor começou na empresa. Né? A empresa já existia? Olha, empreender sempre foi o meu propósito. Eu nasci na fazenda, na roça, ali vivi até os 16 anos. O senhor nasceu aqui na região? Em Minas Gerais. Ah, senhor mineiro. Na cidade de São Francisco do Glória. Tem que ter muita perspicácia para encontrar no mapa. Encontrar no mapa? Mas vou tentar. No meu coração encontra fácil. Eu fui para o Rio de Janeiro com 16 anos, tentar a vida, porque eu vinha de uma família muito abastada e que, quando eu tinha 13 anos, ela encontrou a quebra. Um banqueiro deu um golpe no meu avô e consumiu uma grande quantidade de dólar. E nós ficamos só com as terras e isso não era coisa suficiente para darmos continuidade às gerações futuras. E eu era o primeiro da terceira geração. Considerando a primeira geração, os meus avós. O senhor tinha que desbravar ali, né, a família. Eu fui com 16 anos para o Rio, sozinho. Aquele garoto caipira, caipira eu nunca fui, porque a minha maneira de comunicação nunca mudou. Desde os 7 anos de idade, que os meus colegas de escola me davam as boas porradas que diziam que eu era professor. Olha que pela forma professoral com que eu sempre falei. De se comunicar, de falar. Eu sempre tive essa maneira professoral, isso faz parte da minha existência. Desde criança que eu tenho essa maneira de comunicação. Eu sempre li muito, ouvia muito rádio e absorvi a pronúncia daqueles fantásticos locutores, César Ladeira, Orlando Cury, por aí afora. Aprendo muito com os locutores. Não é? São homens que têm uma pronúncia correta, o português bem aplicado, não engole letras nem sílabas. Eu aprecio muito a linguagem radiofônica. Fico louco da vida quando aparece estragando o português. Isso me deixa mal. É verdade. Até a gente vê em discursos, né? Aí... Exatamente. Realmente, assim, eu estudo muito comunicação. De uns anos pra cá eu tenho estudado mais devido à nossa presença, né, nas câmeras, nas redes sociais. Eu venho estudando a comunicação. A minha história é como do senhor também. Eu aprendi a me comunicar através das vendas. Eu, desde criança... Eu também. Eu ali, pra falar com as pessoas, você tinha que, né, ter coragem até, né? Tinha que... E você aprendendo. Eu ia aprendendo com cada pessoa, aprendendo um pouquinho ali e sempre me comunicando. E meu pai sempre falava assim: quem tem boca vai a Roma. Esse ditado... Esse é o verdadeiro, porque a palavra é o maior elemento de comunicação que existe. Não existe outro elemento de comunicação maior do que a palavra. A grafia, você depende de encontrar alguém que saiba ler e principalmente que saiba interpretar o que lê. Agora, através da palavra, você se comunica e você dá a expressão do que você está sentindo, do que você revela em termos de identidade, de caráter, de intenção, de oportunismo, de oportunidade. Então, tudo isso você ensaia através das palavras. Através das palavras. Olha que bonito isso. Pra você ver, eu vou chamar você de você, por porque senhor já tomei uma... por favor. Dr. Paulo. 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 Eu me identifico como Paulo. Aos 16 anos, chegando no Rio de Janeiro, foi mais ou menos nessa idade? Foi. Você chegou lá... Faltavam 15 dias para fazer 16 anos. Já saindo dos 15 para 16, né? Olha, uma idade interessante na época para você estar saindo ali, né, do interior e buscando mais a cidade. Porque geralmente a família do interior, ela segura mais, né, para trabalhar mais ali, os filhos, os netos, trabalhar mais na roça para depois estudar na cidade grande. Correto. O meu pai era um visionário, um homem de uma inteligência extraordinária, tinha também uma comunicação fantástica, português corretíssimo e sabia aplicar muito bem as palavras de acordo com o ambiente e com o propósito que se tinha. E quando eu fui para o Rio, ele achou que faria bem para mim se ele revisasse todo o meu guarda-roupa. E ele mandou fazer para mim 3 ternos
ternos super, o que havia de melhor na época. Era um de linho S120, eu me lembro, e 2 de tropical super mohair inglês. Era um tecido fantástico. Mandou fazer camisas de cambraia, sapatos de boa qualidade. E eu fui para o Rio, e eu, para ir à praia, tinha que ir de terno e gravata, porque eu não tinha nada que não fosse aquilo. Só tinha roupa íntima. Só tinha aqueles ternos, né? E eu, de repente, um garoto de 16 anos, suponho que portador de uma aparência muito satisfatória e vestido daquela forma. Fui procurar emprego de office boy. Era uma coisa extremamente curiosa, aquele garoto mais bem vestido do que o governador. Sim. E buscando emprego de office boy. Não encontrei. Um dia eu vi no jornal que uma empresa buscava um office boy. Eu fui até lá e encontrei uma moça, Dona Irene, nunca vou esquecer essa pessoa. A Dona Irene podia ser minha mãe, porque era uma senhora de 30 anos, por aí. Senhorita, ela era solteira. E a Dona Irene me entrevistou, me fez uma série de perguntas. Ela falou de matemática, de filosofia, de comunicação. E ela foi perguntando, eu fui respondendo, porque nenhum desses assuntos era novidade para mim, porque eu os dominava através de literatura. E a Dona Irene disse, olha, Paulo, eu estou encantada com você, mas eu não vou te dar um emprego de office boy. Eu digo de quê? De presidente, então? Modesto, né? Eu falei isso certamente com um ar de brincadeira, sim, né? Sim. E ela disse assim, Paulo, eu não posso te dar um emprego de office boy. Você se demonstra melhor do que os nossos executivos aqui. Eu disse, Irene, quando eu vim para cá, eu tirava leite de vaca. Era a minha função principal. Tocava carro de boi, montava em burro bravo. Essa era a minha vida. Se você não me der o emprego, vou te dizer, eu não vou procurar mais. Porque com a relação que eu tive com você, com a identidade, com o propósito, né, com a expectativa, se eu não ficar aqui, eu vou voltar para Minas e vou ser tirador de leite. E esse emprego, qual que era esse primeiro Office emprego? boy. Ah, o office boy mesmo? Office boy mesmo. Eu tinha que fazer entrega na rua. Pensa bem um garoto de 16 anos, criado na roça, no Rio de Janeiro, tendo que fazer entrega nos bairros mais remotos. Entrega de amostra de embalagem. E nesse desafio, o que o senhor pensava? Será que eu vou conseguir? Qual que era ali o sentimento ali desse desafio do trabalho, de desbravar? Eu joguei todas as minhas cartas. Joguei todas as minhas cartas, porque quando eu estava sendo entrevistado pela Dona Irene, eu alimentei a expectativa de ficar naquela empresa. E se eu não ficasse ali, realmente eu voltaria para Minas Gerais, porque eu já estava na 12ª tentativa. Ela foi e disse assim, bom, por mim, eu te daria o emprego, mas eu quero que você converse com o gerente, porque isso está um pouco acima de mim. Eu acho que você está muito acima dessa proposta e eu não vou assumir isso sozinho. Foi lá, falou com o gerente, que era o seu Freitas, um homem extraordinário. E ele me chamou para conversar e conversamos mais de 1 hora. Me perguntou tudo sobre a vida na fazenda, qual a minha expectativa, o que eu esperava dali e tal. E eu disse a ele, seu Freitas, eu vim para aqui para fazer a minha vida. Esse aqui é o primeiro passo. Eu espero que alcance essa oportunidade, porque sem isso eu vou voltar para Minas. Eu já percebi que esse universo aqui não é para mim, essa é a minha última tentativa. E ele me deu o emprego. E eu de terno e gravata, carregando embalagem de papelão para todos os cantos dos subúrbios mais remotos do Rio de Janeiro. Eu fui atropelado por um bonde. Nossa. É preciso ser muito caipira para ser atropelado por um bonde. Porque o bonde não sai do caminho, né? Eu é que me postei no lugar dele. Então, para você ver o quanto eu estava em desacordo com aquele ambiente. Mas eu comecei a esse serviço, eu ia às empresas remotas entregar essas amostras, mas eu mudei o conceito, porque eu tinha que deixar essas amostras ou na portaria ou na recepção. Sim. Eu não, eu queria entregar em mãos ao destinatário. Tá? Olha, perfeito, o senhor já viu um diferencial, né? E me identifiquei com os porteiros. De cara eu dizia que eu tinha que falar com o fulano, porque ele aguardava algumas informações e tal. E eu sempre levava umas balas no bolso, dava bala pro porteiro
dele, enquanto isso ele ficava conversando e ele me encaminhava para a secretária, isso era o que eu queria. Para ela eu levava um bombom. Olha lá, olha só, É. essa tática eu usava bastante também. E já convencia aquela moça, isso era a coisa mais fácil que tem, né? Porque eu tinha essa qualidade, e chegava na pessoa. Uma pessoa. Me identificava, entregava, e essa pessoa fazia uma série de perguntas e eu respondia, que eu já tinha pesquisado, tudo que ele queria e tal. Com pouco tempo, os executivos me procuravam na empresa. Olha que bacana. Eles ligavam lá Procurando o Paulo. Ah, o Paulo Office Boy? Não, mas é o Paulo. E a Irene já sabia da história, ela não falava, Paulo. Um minutinho. E eu comecei a me portar como um executivo. Em menos de 3 meses, eu já atendia os clientes. Você passou para subir o cargo? Não passei, porque na época, a empresa era muito séria nos seus compromissos e ela tinha 3 vendedores que eram donos, cada um de uma região. Sim. Né? E um gerente que também tinha a sua cota de clientes. Então não havia essa expectativa para mim, mas eu supria perfeitamente bem a ausência de qualquer deles. Isso me deu a consciência de que eu poderia progredir. Sim, era o próximo passo ali, já estava caminhado. Então, 6 meses depois, eu já não mais procurava emprego de office boy. Emprego para o setor de comunicação, vendas, contato né? com os clientes, ou venda, ou representação. Eu era mais focado nessa área e foi fácil, através desse caminho, alcançar e aos termos que meu pai me deu, alcançar um ambiente de comunicação fácil. Perfeito, olha que história. Mas eu sempre sonhei em me empreender. Aos 18 anos eu fundei uma empresa. Eu fui trabalhar. Naquela época, com 18 anos. Eu fui trabalhar num banco. Imagina que desafiador que era. No banco havia lá uma boa quantidade de agiotas que emprestavam pequenos dinheiros para os pequenos funcionários. E eu fiz amizade com alguns e tal, inclusive os demandantes, e eu também era demandante desse dinheiro dos agiotas. Dos agiotas, né? E fiz uma proposta: vamos fazer uma empresa de empréstimo. Mas como? Eu disse, vamos botar nome na empresa de Caixa de Empréstimo de Capital e Reserva, sem K, com C. Como é que nós vamos fazer? Bom, no dia do pagamento, cada um de nós entra com uma quantidade de dinheiro e ao invés de tomar dinheiro emprestado, nós vamos emprestar dinheiro. Aqui, R$10 para se emprestar é um bom negócio, que rende 12 no fim do mês. Né? Então vamos fazer esse giro. E montei a Sencar com outros sócios. 100K. Sencar. Caixa de Empréstimo de Capital e Reserva. O nome era pomposo, pelo menos, né? E a Sencar foi para frente. 6 anos quando eu saí do banco, 6 anos após isso, a Caixa já tinha um bom capital. Eu já saí com um bom dinheiro da Caixa, a minha cota eu recebi. Você tirou a sua cota ali? E já preparado para continuar. Fui trabalhar em outro lugar, com vendas e tal. Me casei com uma colega de banco, minha esposa até hoje. Nós temos só 53 anos de casado. Olha que história bonita, hein? Linda a história, Paulo. E outro futuro, eu vim para São Paulo como executivo de uma grande empresa, como diretor, fundador de uma grande empresa, porque era uma joint venture. Sim. Feita com uma empresa americana e uma empresa brasileira na qual eu trabalhava no Rio. Eu já vim como executivo principal da empresa. E daí, para empreender, já foi mais fácil. Sim. Que ali você já está na ponta, né? Você já tem a visão do que você pode fazer. Eu já era um executivo completo, já aos 36 anos, foi quando eu vim para São Paulo. E eu sempre tive Sorocaba na cabeça. Eu era criança e nós recebíamos na fazenda a revista O Cruzeiro. A revista O Cruzeiro era dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, né? E era uma revista que... Você chegou a conhecer a Manchete? Sim. A Manchete era uma cópia dela. E a Veja também é uma cópia dela. Só que a Veja pegou o lado empresarial dessa. E eu li a reportagem da revista O Cruzeiro, eu tinha 13 anos, que falava sobre a grandiosidade de Sorocaba. Olha que interessante. O famoso naquela época. Autor Davi Nasser, que era um grande repórter, ele fez uma reportagem fantástica sobre Sorocaba. Falando quanto uma
operário ganhava aqui por mês e tal, quantos empregos aqui rendia, que não tinha desempregado, uma cidade sem favela, sem fome. E aquilo ficou na minha cabeça, ficou plantado na minha cabeça. Isso quando o senhor tinha 13 anos. 13 anos. Tá? Essa história. Aí a oportunidade, qual foi a primeira oportunidade que realmente você veio conhecer Sorocaba? Marins, professor Marins, grande professor. Meu amigo pessoal. Eu fui assistir uma palestra do professor Marins e ele era secretário de desenvolvimento de Sorocaba. E ele fazendo a palestra falou de Sorocaba e tal. E eu era executivo, diretor de estava na Supergasbras, era diretor da Supergasbras. E não estava muito satisfeito eu era diretor pleno, mas eu não estava muito satisfeito. E o Marins me encantou falando sobre Sorocaba. Ele é fantástico. Ele para vender o peixe. Ele é fantástico. Eu não que é professor, então aprendi muitos ensinamentos. Eu sou um admirador dele, um grande amigo dele, respeito profundamente. E quando ele me encontra, ele para de contar essa história. Tem que contar. Essas histórias que a gente só ouve aqui no Café Empreendedor. Exatamente. Eu procurando uma empresa para comprar, que eu já queria me empreender, eu já estava cansado de ser bunda de elefante, eu queria ser cabeça de formiga. Bunda de elefante? Explica para mim essa história, Bunda Paulo. de elefante é quando você está numa grande coisa, mas você está perto das cagadas também, né? Perfeito. Então, você está trabalhando feito um louco para os outros. Perfeito. E você só é lembrado nas cagadas que faz, porque os méritos dos presidentes puxam para si. Se deu certo, a ideia foi minha. Se der errado, foram deles. Eu não queria ser bunda de elefante mais. Que é grande, se faz presente, está em todos os lugares, mas faz cada uma que só Deus sabe, né? Tá perto ali, né? E eu queria ser cabeça de formiga. Que fosse uma pequena coisa, mas que eu fosse a cabeça dela. Não, pega essa chave, hein? Olha só. E comprei uma empresa aqui em Sorocaba. Porque quando apareceu aqui eu não contei até 10. Lembrei do Levi Nasser, lembrei do professor Marins. Veio correndo. E vim correndo com tudo. E essa cidade me respondeu como se fora um povo, com 8 braços, 8 abraços. Todas as facilidades essa cidade me ofereceu. A sociedade sorocabana me aceitou como se eu daqui fora. Sorocaba, ela abraça mesmo. É uma cidade... Então, com poucos anos, eu já era secretário municipal. Colaborou bastante com o crescimento, desenvolvimento. Isso é importante. Fui diretor de várias entidades cívicas, entidades beneméritas. E trabalhei o quanto pude para a cidade. Ajudei a fundar a Uniso. Para mim é uma grande universidade. Uma graça de Deus. Não, né? E depois fui conselheiro de Santa Casa, da Universidade, do Ciesp, do Ipanema Clube, fui presidente do Ipanema Clube. Quer dizer, a cidade foi abrindo portas para mim. E eu sempre gostei de portas abertas. Sorocaba, ela tem, eu acho que, o mesmo do interior mineiro. Ela abraça as pessoas, abraça Sorocaba quem é de fora. É uma cidade caipira. Muito caipira. Mas caipira no sentido de acolhedora. Sim. É uma cidade que respeita os objetivos das pessoas e ela apoia as coisas positivas. Eu nunca tive um desencanto em Sorocaba. Em todos os lugares que eu atuei, todos os lugares que eu apresentei a minha empresa, eu sempre fui respeitado. Sorocaba é maravilhosa. Eu sou sorocabano, sou suspeito a falar, mas assim, eu amo essa cidade. Já fiquei uns 2 anos fora de Sorocaba para trabalhar, estudar e retornei porque realmente essa cidade ela abraça. Né? Eu que sou daqui, eu sinto me abraçado e vejo também como o senhor que é de Minas se sentiu abraçado pela cidade. Eu acho que é o calor de Sorocaba, o calor sorocabano, que faz com que as pessoas realmente amem essa cidade e trabalhem para ela, trabalhem por ela, pelas pessoas que estão chegando. Se você perguntar se eu tenho amigos aqui, eu diria que só tenho amigos, porque essa cidade nunca me ofereceu uma pessoa que não merecesse o meu respeito e a minha amizade. Da mesma forma que eu respeito o prefeito, eu respeito meus funcionários, a cada um deles. São muitos hoje,
mas eu os conheço e tenho por eles a maior consideração. Até há pouco tempo, mais de 30% dos empregados que trabalham na minha organização tinham mais de 25 anos de casa. Poxa vida, que isso Hoje ainda tem alguns. Quantos funcionários o senhor tem hoje, mais ou menos? Olha, entre Sorocaba, Registro e as diversas pontas da empresa, eu diria que é uns 160 por aí. 160 famílias hoje. 160 famílias. Isso é muito importante, né? Eu sempre estive à disposição não só do trabalhador, mas da família dele. Não tem problema que eles tenham que eu não esteja disposto a ajudar a resolver. E eles precisam de alguém que os ouça. Precisa, né, desse apoio. Dizer que tem gente que não merece, tem gente que parece não merecer. Porque lhe faltou tanta oportunidade e acumulou tanta decepção que é descrente. Dá coice na própria sombra. É verdade. Né? Mas porque ele nunca recebeu um afago. Foi só de FDP pra cima. É verdade. Hoje, principalmente hoje, nesse cenário que a gente viveu novo, né, no mundo, que foi a pandemia, o Covid. E isso afetou muito, principalmente esse lado das empresas. Aproximou mais os empresários que estavam distantes, aproximou mais ele ao funcionário, para dentro da empresa. E eu vi isso por um lado bom, mas tá aí o exemplo do Paulo com os funcionários. Hoje eu vi no jornal uma e ela me despertou lembrar de um passado recente. Sorocaba tinha a Câmara Municipal na Rua Brigadeiro Tobias, onde é hoje uma casa de música. Cultural, né? Cultural, uma casa da cultura. Cultura. Fiz um curso de teatro lá. E ali eu recebi a posse para secretário e depois disso Sorocaba fez uma Câmara maravilhosa, digna desta cidade, colocada no lugar melhor possível, à beira de um lago, um prédio maravilhoso, feita pelo Oswaldinho Duarte. Na época foi uma política, a política não tem lado positivo. Esse assunto é polêmico, Paulo, esse assunto é polêmico. Pois é. Mas nós vamos falar disso e a importância de cada um de nós. Então foi feito aquele prédio, eu devo muito àquele prédio. Ali já estive uma dezena de vezes. Ali recebi um título de cidadão sorocabano, tenho muito orgulho dele. Ali recebi uma comenda de ética e cidadania, muito orgulho dele. E ali vi vários amigos serem homenageados, coquetéis de excelente nível. Eu fico pensando até que ponto foi justa aquela manifestação contrária à Câmara quando o Oswaldinho fez. Eu mesmo achava aquilo um pouco megalômano, mas não foi. Sorocaba merece aquilo e muito mais. Muito mais. Agora eu estou vendo que estão fazendo as reuniões através de sistema. A Câmara é a casa do cidadão. É ali que a gente vai falar com os vereadores e revelar as nossas satisfações ou insatisfações. Lá é a nossa voz, né? É a nossa voz. É a nossa voz. Agora vai ficar povo. em casa cada um e aquela casa maravilhosa vazia? Não. Assunto polêmico, hein? O senhor tá atualizado, hein? Repercute em cada canto daquela... Tô acompanhando. Repercute em cada canto daquela casa tudo que já se falou ali dentro. Aquelas paredes guardam isso. E vai deixar as moscas mais um elefante branco? É por isso que hoje a gente tem que ter essa consciência da política, principalmente o jovem. Ele tem que estudar. O jovem como eu, principalmente, né? Ele tem que ver com muita experiência, né? O senhor colaborou muito aí na política, muito, né? pelo que eu acompanhei um pouco da história do senhor, mas nesse sentido de ajudar, de melhorar a cidade, aonde ali a gente tem um empenho. Tô falando daqui de Sorocaba. Sorocaba realmente ela se desenvolveu muito. Já que tá falando um assunto polêmico, eu vou falar a minha opinião como sorocabano. Se eu tiver errado, o senhor me corrige, Paulo, por favor. Realmente Sorocaba, eu vejo que não tinha uma política ativa. Era assim, ativa no sentido, como era uma cidade pequena, existiam grupos, né, de empresários que acabavam influenciando ali pequenos grupos. Eu posso falar porque meus pais também vieram do interior do Paraná, minha mãe do interior de São Paulo, vieram para Sorocaba. Quer dizer que seu pai é quase mineiro, que o interior do Paraná é quase todo feito por mineiros. Então, Sertaneja, você conhece a cidade Sertaneja no Paraná? Ele era de lá. E eles se conheceram em São Paulo e vieram para Sorocaba na década de 80, que foi quando eu nasci. Tem uma bela música chamada Sertaneja. Tem. Eu já Sertaneja, minha linda sertaneja, né? Sertaneja, se eu pudesse
Se papai do céu me desse um espaço pra voar. É linda, linda. É linda, eu conheço a música. Meu pai ouvia muito pra ele lembrar da cidade. E eles chegaram pra cá, assim, eram do interior, trabalhavam na roça, os dois, falando, poxa vida, como que a gente vai agora se estabeleceram aqui em Brigadeiro Tobias, que eu acho que meu avô morava ali, tinha uma chácara, né, assim, simples. E eles começaram a vender como vendedor ambulante, né, na época. Depois viraram camelô. Na época eles eram vendedor ali ambulante no centro. Então, eu nasci logo depois e eu acompanhei todo esse... Vendiam alimentos? Não, eles vendiam meias na época de... Eram camelôs, né? E que era o Silvio Santos? Mesma história, eu me inspiro muito ali no Silvio Santos. Então eles vieram pra cá e começaram ali, né? Antigamente com as barraquinhas de rua ali no centro, próximo ao relógio ali do centro. E eu cresci ali nas ruas, vendo e comecei a trabalhar. E nessa época, o que acontece? Tinha muito interesses, né? De empresas, empresários, que a cidade estava crescendo ali no centro, na região, e os camelôs eram muito afetados por conta dessa parte que não tinha, tava regularizando, né, na época. E eu fui crescendo e eu vi as coisas, não entendi, política e isso tem que melhorar. E eu meio que não dava muitos olhos assim pra política. E hoje eu vejo que a gente tem que estar ativo, tem que participar mais e tá mudando, né, a forma da política também. A política, a maneira de fazer, eu acho que os políticos estão mudando. Realmente hoje tá uma coisa mais humanizada, porque a gente consegue aí pulverizar, não é só ali para aquela minoria, né? Então eu vi que Sorocaba teve uma época que ficou meio travado na mão dessa política. Conforme a cidade foi crescendo, ela foi diluindo, e realmente hoje tá mais provável de a gente... Você está dizendo que minimizou a elitização. Não é nem a elitização, é mais a influência mesmo ali de privilegiar algumas pessoas, né? Na época, como a cidade era pequena e naquele meio que a gente vivia, então a gente tinha muito confronto política por conta desses interesses. E eu sempre tive assim um olhar como ruim a política, fosse ruim. E hoje eu vejo totalmente diferente. Hoje realmente tem amigos jovens políticos e a gente precisa estar mais ativo, justamente para chegar nesse ponto aí que o senhor falou, para ter uma prefeitura maravilhosa, uma câmara municipal e tá as moscas ali. E ali era para estar 24 horas aberto a serviço da população. Porque eu mesmo já fui muito à Câmara conversar com o vereador. Virou político o assunto aqui, mas não é porque a gente tem o pessoal assistindo aqui, não. Mas olha, a política, né? Faz parte, ela né, faz parte da nossa vida. Do empresário. Nós, se não passarmos perto da política e contribuirmos com ela, nós vamos ser governados por pessoas que nós não queremos. Perfeito. Porque ela vai existir com ou sem a nossa participação. Então, cada um de nós fazendo a sua parte, nós estaremos melhorando do nosso ponto de vista. Você está insatisfeito com a política? Participe. Exatamente isso que eu quero deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que a gente precisa, a população, o povo tem que estar mais ali junto, né, a política. Tirar esse paradigma de política. Política é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Então a gente tem que realmente olhar e ir a fundo. Vamos falar um pouquinho agora, Paulo, dessa trajetória. Você comprou a empresa, né, em Sorocaba. Em 84. 38 anos de empresa. Eu comprei essa empresa com a consciência de que ou eu multiplicava ela por 3 em 6 meses, ou eu quebraria. Que desafio. Que desafio. E o curioso é que... Mas o senhor já sabia? Sabia. Eu tinha uma conta para pagar. Você já pegou a empresa? Devendo. Agora entendi. Eu tinha uma conta para pagar. A receita que a empresa me oferecia quando eu comprei não dava para pagar aquela conta e sobreviver. Eu precisava multiplicar a empresa por 3 para que meu ponto de equilíbrio subisse em termos de faturamento e, consequentemente, com a receita, não necessariamente com lucro, porque a empresa que gera caixa, ela tem solubilidade. Sim.
muito mais às vezes do que a empresa que gera lucro e não gera caixa. Há uma dúvida para quem sabe administrar dívida. Se você é um grande gerador de caixa, você é grande administrador de dívida. Você faz rolar com facilidade seu endividamento. Agora, se você não gera caixa, como é que você vai gerar recurso para suprir endividamento? Ou seja, tava a data contada ali. Contada. Tinha que faturar. Tinha que... Então, eu recebi a empresa e os vendedores, que são... A empresa, qual segmento, Paulo? A empresa, o segmento dela é atendimento ao segmento do transporte rodoviário. Eu trabalho com pneus, indústria, comércio e distribuição. Trabalho com mecânica. O senhor atende mais ali empresas de transportador? Transporte de passageiro e de carga. É um universo assim, imenso. É um universo imenso e é uma coisa importante para o dia a dia, né? Uma empresa importantíssima para o dia a dia do transporte de alimentos, do transporte de passageiros. E essa empresa, o senhor escolheu... é uma grande produtora. Se ela não tiver quem transporte a sua produção, a produção vai ficar estocada aqui e não vira dinheiro. E o senhor teve essa visão quando essa empresa apareceu como oportunidade? Ou o senhor já pesquisou esse segmento? Ou foi uma oportunidade? Eu sempre fui muito ligado ao sistema de transporte. Todos os modais de transporte sempre foram minha preocupação. Modal aéreo, modal marítimo, modal pluvial, ferroviário, rodoviário. Eu sempre fui focado nisso e trabalhei muitos anos de funcionário a diretor numa empresa de fabricante de equipamentos rodoviários. Ferroviário. Depois, essa empresa comprou uma empresa internacional, fábrica de equipamentos rodoviários. Quando eu vim para São Paulo, eu vim para dirigir esta empresa, que tinha acabado de ser fundada, com 63% da empresa que eu trabalhava e 37% da empresa americana, que era a dona dela. Então, isso chama-se joint venture. Aí o senhor entrou nessa joint venture? Entrei nessa joint venture como executivo principal. E com isso, eu saí do segmento ferroviário e entrei no segmento rodoviário, fabricando equipamentos para os transportadores. Nossa, que aí eu passei a conhecer o transporte rodoviário. Quando apareceu essa empresa, que era produtora de pneus, só pneus, reforma e venda, eu disse, puxa vida, é para os meus clientes. Eu não vou mudar de cliente, eu vou ficar no mesmo universo. Ficar no mesmo. Só que eu sou relacionado com os grandes transportadores. Eu vi essa abertura, eu enxerguei esse viés. Perfeito. E por isso eu entrei aventurescamente na compra dessa empresa, assumindo uma dívida muito alta. Ela já tinha esse nome de Sorocap? Tinha, Sorocap. Olha. Só que era... Sorocap lembra a cidade, né? Sorocaba... Pneus. Sorocap. Então, as pessoas que me venderam essa empresa, venderam-na para mim como sendo uma das maiores empresas deste segmento no Brasil. E eu acreditei nisso. Acreditei nisso. E fui para o mercado contar essa história. Não foi difícil para mim, com conhecimento de vendas que eu tinha sido professor de marketing. Professor de marketing. Eu fui um dos primeiros homens formados de marketing no Brasil. Poxa, em 1972, eu terminei a formação de marketing e fundamos a Associação Brasileira de Marketing. Nossa, até arrepiou agora aqui, ó. Que então, história. Esse é o cara eu sei que tem uma história aí com um publicitário famosíssimo aí, o Washington Oliveto, é verdade essa história? Eu quero saber dessa história. O Washington, ele, quando na ABM, Associação Brasileira de Marketing, ele foi meu trainee. Poxa vida, meu. Olha. É capaz de me lembrar disso. Quem diria hoje aqui com o Paulo. Aí. Mas o mundo sempre foi muito bom para mim. É gostoso, né? Hoje tem essas histórias para contar, né? O mundo sempre colocou na minha frente presidente da República, senador, ministro, professores dos mais altos níveis. Pô, quem sabe, né? A gente se encontra daqui uns anos e eu tô mais um nível acima aí. Sabe o que é? Tá me dando sorte. Pô. O mundo, ele não te nega oportunidades. Sim. Ele reclama a coragem de você. Ele te abre os horizontes.
Você tem que aprender que sem subir você não amplia seus horizontes. As oportunidades funcionam como uma pequena escada numa planície. Cada degrau que você sobe, você amplia seu horizonte. Olha que lindo. Cada pessoa de alto nível que você conhece, alto nível propositivo, ela vai deixar uma marca em você. Use essa marca. Tire o melhor que ela te oferece e ela vai te deixar uma marca. Então use aquela marca. Não negue a autoria, mas use aquela marca. E à medida que você vai multiplicando os teus relacionamentos, vai se relacionando com pessoas, sempre propositivo, fuja do picareta, você vai aumentando a tua autoestima. Você vai se respeitando mais porque você já se colocou num ponto da sociedade que você não tinha expectativa de estar ali. Mas daquele ponto você não pode recuar. Avance. Avançar. Mas como é que você avança? Tomando as coisas dos outros? Não. Oferecendo de melhor que você tem para os outros. Eles te puxam. Que conteúdo de valor. Pois é, mas isso é comum. É comum. Eu vejo que realmente, o senhor falou, a gente não usa esse conhecimento, né? Como o senhor falou. Eu me lembro uma vez que eu conversei muito tempo com o Tancredo Neves. Tancredo era meu primo e muito amigo do meu pai, mas eu não o conhecia. Então eu estava no aeroporto em Brasília, esperando um avião para vir para o Rio de Janeiro, e vi aquele baixinho lá, segurando uma pasta assim com as duas mãos. Puxa vida, é o doutor Tancredo. Vou falar com ele. Falar com ele do meu pai, pelo menos ele vai me dar bom dia. Aí fui lá, doutor Tancredo e tal. Meu nome é fulano de tal. Meu pai, se diz seu primo, é o fulano. Você é filho do Totônio e tal. E aí começamos um papo. O avião atrasou, teve um problema. Ele atrasou mais de 1 hora e ficamos nós dois conversando ali. Olha que estendeu um assunto. Quando foi na hora de entrar no avião, entramos juntos. E por acaso sentamos juntos. Tinha 2 cadeiras, nos sentamos ali. E naquela época a Vale, ela servia. Jantar. Entre Brasília e Belo Horizonte servia o jantar. Não dava nem para pôr o garfo na boca. É. E veio vinho, nós tomamos o vinho. Ele pegou uma garrafinha de vinho, fotografou para mim, me deu. Eu tenho essa garrafa. Chegou em Belo Horizonte, o avião enguiçou. Deu o mesmo problema que tinha, mais 2 horas lá. Ficamos conversando. Quando viemos para o Rio, ele tinha um apartamento no Rio, na Avenida Atlântica, 800. Aliás, eu conheci bastante esse apartamento. Frequentei lá. Frequentou. Ele falou, e agora? O meu motorista já deve ter ido embora, porque ele estava lá no aeroporto me esperando, com essas 4 horas de atraso no avião. E eu não falei nada, nós não tínhamos celular na época não tinha. Eu fui dizer assim, não, doutor, não se preocupe não, que eu estou de carro lá, eu levo o senhor em casa. E na época tinha um motorista, e o meu não ia embora. Chegamos lá, fui levar ele em casa em Copacabana. Aí o papo foi, ele me deu o cartão dele com o endereço do escritório dele, na Rua do Ouvidor, esquina com Rio Branco, no edifício do Banco Nacional de Minas Gerais. Banco do Guarda-Chuva. Olha. Ele disse, olha, eu estou te dando esse cartão para você botar na gaveta, não. Vai me visitar, mas vai sem avisar. Olha que bacana e gostoso, né? É, vai sem avisar. Se eu não puder te atender, eu digo que não posso e você vai embora. Mas, se eu puder te atender, nós tomamos pelo menos um café junto. E ficou meu amigo. O que esse homem passou para mim? De conhecimento, de informação, de horizontes, de como minimizar os efeitos negativos, como oferecer coisas propositivas. Te deu uma muitas aulas. Nossa. Muitas aulas. Assim como ele, eu conheci outras pessoas que foram fantásticas na minha vida. Altos funcionários do governo, grandes homens que mudaram a história desse Brasil. Conheci uma infinidade de pessoas. Tenho amigos dentro do Palácio do Planalto, sentado lá na mesa do presidente. Então, o mundo me deu abriu as portas. Te deu oportunidades. Me deu oportunidades. E o senhor não desperdiçou, o senhor aproveitou todas. Todas. Eu não conheço pessoalmente o nosso prefeito. Fui amigo de todos os que antecederam a ele desde que eu estou aqui. Mas é por falta de oportunidade dessa Covid. Sim. Porque eu já deveria tê-lo visitado. Mas pode ter certeza que faltou oportunidade. O senhor vai... eu tenho ele em alta conta, porque estou acompanhando o trabalho dele. Tá muito bem, né? A cidade está... Tenho acompanhado o trabalho dele e o chefe de gabinete dele, o secretário de gabinete dele é meu amigo. Então eu estou para agendar um café com ele.
Isso é importante, a gente sempre tá, né, junto realmente as pessoas que estão fazendo a diferença, né, quem tá fazendo mesmo. A gente tem que realmente procurar apoiar. E talvez eu possa fazer alguma coisa por ele, não necessariamente ir lá buscar alguma coisa. Sim. Não é verdade? Talvez eu possa contribuir com alguma coisa. Todos nós temos que contribuir. Eu sempre faço uma pergunta ou assim, eu peço que você deixe uma mensagem para quem esteja ouvindo, para falar de empreender, para acreditar, para motivar. Então eu abro espaço para você falar o que vier do seu coração, Paulo. Você, para assumir uma empresa, você não tem que ter na tua cabeça que você tem ali uma vaquinha para você tirar leite. Que a vaquinha vai no pasto e come capim que você não plantou e você tira o leite dela. Não. É uma vaquinha que você tem dentro de casa. Ela vai lhe dar leite se você alimentá-la, porque ela não fará isso pela própria natureza. A empresa é como um filho. Poderá ser a melhor pessoa do mundo se você souber educá-lo. Se você souber oferecer a ele as oportunidades propositivas. Se você não ensinar para ele as coisas negativas e não permitir que ele assuma direções erradas. A empresa é a mesma coisa.